A paz de Cristo, abençoado e abençoada de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para o nosso coração. A palavra de hoje, irmão, Deus colocou uma palavra no meu coração. Ele pediu para falar que Ele está fazendo justiça. Mas Deus também pede para perdoar. Talvez você ache que não tem nada a ver a justiça com o perdão. Mas tem tudo a ver, meus irmãos. Tudo a ver. E você vai ver no decorrer da mensagem que a justiça e o perdão andam de mãos dadas. A palavra de hoje, irmão, fica em Gênesis, capítulo 45, verso 15, que diz assim: Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. É uma história, irmão, de muito sofrimento. Porque não podemos, irmão, ler a Bíblia de qualquer maneira. Temos que entrar na história, porque isso aí não é só uma história. Isso aí é real. Tudo que está na Bíblia é real. Temos que ter empatia, irmão. Tanto ao ler a Bíblia, ou quando alguém vier contar a história da sua vida, temos que estar atento à história do nosso próximo e se colocar, irmão, no lugar. Então, José, ele, se fosse olhar o ponto de vista dele, jamais ele perdoaria. Eu acho que muita gente no lugar de José não perdoaria, ou teria dificuldade para perdoar. Eu acredito, irmão, que José do Egito, teve dificuldade para perdoar. Porque quanto mais, irmão, a ferida for mais profunda na nossa vida, mais vamos ter dificuldade de perdoar. É muito fácil, irmão, pregar sobre perdão. Pedir para alguém perdoar. Difícil mesmo é perdoar. E eu sei disso. Os irmãos sabem, sempre estou contando meus testemunhos aí nos vídeos. E sempre que Deus toca no meu coração, estou trazendo um testemunho. Ainda não contei tudo, né? E aos poucos, irmão, eu vou contando. Né? Quando a mensagem encaixa de alguma maneira, o Espírito Santo toca no meu coração, eu vou contando a minha história de vida. Porque tem irmãos também que foram feridos, igual a mim, igual a José, ou com feridas até mais profundas também. Tem pessoas que têm uma cruz mais pesada do que a outra. Essa é a verdade. Mas sofrimento é sofrimento. Então, irmão, você vê que José, ele era criado ali. O pai de José amava José. Juntamente, ele tinha um irmão dele que era Benjamim, que era filho da mesma mulher, Raquel, né? Que Jacó amava de paixão aquela mulher. O restante era filha de outra mulher, Lia e outra mulher. Então, José tinha 11 irmãos, né? Mas dos 10 irmãos dele, arrumou uma arapuca para ele ali. Ficou com ciúme de José, com inveja de José, e decidiram
era, irmão, para ceifar a vida de José. Eles queriam, na realidade, ceifar a vida de José. Mas um dos irmãos ali, eu acho que foi o Rubem, se eu não me engano foi o Rubem, que falou, não vende não, joga ele no buraco, né? Jogaram ele no buraco, mas poupa a vida dele. Mas acabaram vendendo José para os mercadores, né? Tava passando uma caravana ali pro Egito e venderam José ali. E não só isso, irmão. Pegaram a túnica de José, passaram no sangue do animal ali e levaram para o pai Jacó e falaram que José foi ali devorado por uma fera. E José sem saber de nada, irmão. Além de ser vendido. Na realidade queriam mesmo ver ele morto, né? Mas pela misericórdia de Deus ali, que Deus usou um dos irmãos deles, pouparam a vida de José. Então foi mentiras que contaram. Imagina o coração do Benjamim, do outro irmão dele, caçula, e do pai. Imagina o sofrimento, irmão, daquele pai, o luto. E os irmãos nada de contar a verdade para o pai. Imagina anos e anos de luto daquele pai. Porque ele era muito apegado àquele filho. Mas, irmão, o sofrimento de José foi muito grande ali no Egito. Lá, irmão, mais uma vez ele é caluniado pela mulher de Potifar. Ela queria se deitar com José. E José ali, para respeitar o seu Senhor e Deus, o Deus dele, acabou fugindo e deixando a roupa na mão daquela mulher. E aquela mulher ali acusa José de assédio, né? Então José vai parar na prisão. Irmão, foram 13 anos de sofrimento. Imagina, tá longe dos seus pais, dos seus irmãos, vendido. Imagina o coração dele, irmão. Imagina a revolta. A Bíblia não fala. Mas imagina a revolta naquele coração de José. Então, irmão, ficamos, irmão, revoltados. Eu sei como é difícil. Dependendo, irmão, da ferida, ficamos até anos. É um processo, o perdão, irmão, não é só de boca. Falar assim, eu já perdoei, mas você não suporta nem olhar para aquela pessoa. Você sente sentimento de revolta, de ódio. Eu sei, irmão, porque demorou tempo. Passei um processo difícil e eu estava sempre orando a Deus, pedindo a Deus para tirar esse sentimento, irmão. Eu quero dizer para os irmãos que o perdão, ele é uma decisão. Ou você decide perdoar, ou você vai ficar com rancor pro resto da vida. E esse rancor, irmão, ele vai nos consumindo. Vai nos jogando numa depressão muito grande. Porque o que é a depressão? É excesso de passado. Eu, irmão, fiquei várias vezes na cama, dormia com aquela pessoa, pensando naquela pessoa e acordava. E ficava muitas vezes, tem pessoas aqui que eu vou falar e tem pessoas que vão se identificar. Que antigamente eu ficava, tudo que era live de justiça, eu estava ali, assistindo. Porque no meu íntimo eu queria ver aquela pessoa pagando na mesma moeda. Tinha um espírito de vingança dentro de mim. Eu não estou dizendo, irmão, que é errado ou certo. Mas estou falando que isso daí faz mal para nós mesmos. Eu não estou falando que você não vai sentir, não vai passar por esse sentimento, porque eu passei. Irmão, eu não estou aqui para falar mentira. Tem muitas pessoas que ficam pregando mentira, dizendo que já perdoou, que perdão é fácil. Irmão, eu estou aqui para falar a verdade. Dos processos que eu vivi,
Até certo tempo eu não tinha perdoado de verdade. Estava com espírito de vingança, algo que eu queria, sabe, ver aquela pessoa pagando, entendeu? Quando tinha, eu via pregando sobre justiça, alguma coisa assim, né? E ali eu me alimentava daquilo. E aquilo, irmão, estava fazendo mal para mim. Fazendo muito mal. Aquilo dali alimentava a minha ira. Não que não podemos, irmão, ver uma mensagem sobre justiça. Podemos ver sim. Mas não com esse coração, irmão, de ira. Porque isso, irmão, estava me consumindo. Eu que estava sendo prejudicada. Você vê quando as pessoas falam, né, que o sentimento de raiva, de ódio, é igual você dar alguma coisa para alguém morrer e você mesmo é prejudicado. Você mesmo é prejudicado. Então, irmão, esse sentimento vai nos corroendo. Eu não tinha vida. Então eu ficava pensando na pessoa. Pior coisa, irmão, como você odeia a pessoa, é você estar com a pessoa no pensamento o dia todo. É uma paixão reversa. Como você não está apaixonado, você fica o dia todo pensando naquela pessoa, apaixonado. Quem já foi apaixonado aqui já sabe. Mas é um sentimento, assim, como é recíproco, é bom, né? Que você sabe que outra pessoa lá está apaixonada também. Agora o ódio, irmão, é ao contrário da paixão. Você tá ali o dia todo pensando naquela pessoa, você não faz mais nada. Você não consegue estudar, você não consegue trabalhar, você não consegue dormir direito, você não consegue assistir um filme, você não consegue desconcentrar daquela pessoa. Parece que você está agarrado àquela pessoa. Então eu acredito, todo mundo passa por isso. Porque a palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Há tempo de se irar. A palavra de Deus fala em Eclesiastes, né? Há tempo de ferir, há tempo de perdoar, há tempo para todas as coisas, irmão. E tem que chegar o tempo na nossa vida, irmão. Não podemos carregar o ódio pro resto da nossa vida. Eu não estou falando que feriu hoje, amanhã você já libera o perdão. O perdão é um processo, irmão, na nossa vida. Mas também chega um certo tempo que você decide tirar essa pessoa dentro de você. Não é esquecer. Você não esquece dessa pessoa. E muitas das vezes, irmão, Deus, ele está... Você pode perguntar, aonde que está a justiça? Irmão, muitas das vezes eu sabia o que estava acontecendo do outro lado. Mas para Deus finalizar a justiça dele, te mostrar assim, porque a justiça, irmão, é como um quebra-cabeça. Deus vai montando circunstância do outro lado do seu inimigo, enquanto isso, Deus está te curando. Você também está sendo curado para Deus te restituir daquilo que você perdeu. Deus está restituindo a sua saúde psicológica, sua saúde física. Eu sei que por causa, comigo mesmo. Deus começou pela minha psicológica, né? A cura psicológica. Depois, curando a minha psicológica, o meu corpo hoje já não tenho sintomas de dores. Como eu falei com os irmãos, eu não conseguia nem abrir e fechar as mãos de tanta dor. Não conseguia andar direito, não conseguia fazer exercício. Por quê? O meu psicológico estava adoecido, eu estava numa depressão profunda. Comia em excesso, por causa de ansiedade, tinha medo de sair na rua, desenvolvia uma síndrome do pânico, cheio de doença física, tudo por causa do psicológico, irmão. Então eu pedi a Deus, eu tomei uma decisão, falei, Senhor, eu quero perdoar. As pessoas têm muito medo de perdoar porque desconhecem o conceito sobre o perdão, irmão. Acha se perdoar, a outra parte não vai pagar. Então José não sabia o que estava acontecendo do outro lado. De repente, até Deus mostrava alguma coisa para ele que José sonhava muito, né? Então, irmão, chegou um tempo que Deus começou a curar José. Eu acredito nisso. E junto com a cura vem a exaltação. Começou a exaltar José. E José ali interpretou
o sonho de Faraó, e ele se tornou o quê? Governador. Mas do outro lado, houve uma grande fome em todo lugar. Só tinha comida, só tinha alimento. No Egito. E quem governava aqueles alimentos todos, irmão? Era José, o próprio José. O faraó colocou José como governador. Quem veio atrás de alimento? Nem reconheceram José, mas José reconheceram. Mas José reconheceu os seus irmãos. E eles se prostraram perante José. Coisa que ele falaram que nunca ia se curvar diante do irmão. Então, irmão, Deus faz essas coisas. E Deus botou uma pergunta, vamos fazer pergunta para alguém aí, que está esperando alguém, aí, sabe, voltar para a sua vida. Independente de quem seja, irmão. Eu quero que você responda para você mesmo, com toda sinceridade. Você está pronto? Está pronta para receber essa pessoa? Eu não estou falando, irmão, de emoção. Sentir aquela emoção, tal. Depois a emoção vai embora. Lá no íntimo, está ferida, está ferido. Às vezes Deus não trouxe essa pessoa ainda para você. Não é que Ele não fez justiça do outro lado, não. Deus, irmão, é um ser inteligente. Ele sabe quando a gente diz que perdoou de boca e quando perdoamos de coração. Então você está pronta e está pronta, não pela emoção, você faz uma pergunta para você. No caso de marido e mulher, de um relacionamento, irmão, porque eu acho que isso daí é o mais difícil. Sabe por quê? Porque você vai ter que conviver com a pessoa. E quando você convive com alguém dentro do mesmo teto, é diferente. De você perdoar um irmão, uma irmã, um pai. Eu perdoei meu pai. Eu perdoei de coração. Eu não tenho mais lembrança. Eu não lembro com dor. Perdoar, irmão, é você olhar para a pessoa e não ter mais dor. Você não sente mais nada. Tem coisa que eu nem lembro que meu pai... Antigamente ficava aquele negócio lembrando aquela coisa. Não, é uma coisa que eu não lembro. Assim, lembro, mas não sinto dor. Não me incomoda mais. Isso não traz mais incômodo para minha vida. Mas meu pai mora de longe de mim. Mas eu estou falando aqui para pessoas, irmão. Para casal, para pessoa aí que vai casar com essa pessoa saiu de casa, te traiu, te machucou. Eu não estou falando de narcisista nem psicopata não, irmão. Eu estou falando de pessoas que já foram pessoas boas para você e por algum motivo saiu de casa, por causa de briga, o casamento estava desgastado, ou sei lá, ou traição mesmo. Você está pronta e está pronta? De coração mesmo, você está pronta para receber essa pessoa? E mais quando houve traição. Tem pessoas aí revoltadas com a Penina com Jezabel, homens mesmo, né, que foram traídos. Entendeu? Porque não adianta a pessoa voltar, e você tá com raiva da Penina, tá com raiva do seu marido, tá com raiva da sua esposa, e você não perdoou de verdade. Porque se essa pessoa voltar e te pedir perdão, daqui a um tempo você tá jogando na face dessa pessoa. Irmão, desculpa aí o latido ali do cachorro lá. Entendeu? Então, irmão, Deus está fazendo justiça. Então, olha, irmão, eu sempre soube que Deus estava fazendo justiça do outro lado. Agora chegou a minha hora de ficar frente a frente com a pessoa que me feriu tanto. E tem pessoas, irmão, que... Meu pai foi um canal de bênção na minha vida, de contato, que ele mora perto dessas pessoas lá. De todas as pessoas lá que me feriram, meu pai mora bem próximo, assim, é rua, diferença.
E essas pessoas pediram meu contato. Eu entreguei meu contato. Qualquer hora, vou ter que estar falando com essas pessoas. Vou ter que voltar em alguns lugares. Mas eu sei, irmão, que eu tô com o coração leve. Mesmo o coração leve. Eu sei quem se arrependeu de verdade e quem não se arrependeu. De repente essa pessoa está vivendo uma justiça, simplesmente quer, sabe? Ou de repente está com remorso. Mas independente que essa pessoa não se arrependeu de verdade, eu tenho que liberar essa pessoa. Porque tem pessoas, às vezes, do outro lado, irmão, que não conseguem nem dormir de tanto remorso. E temos que perdoar também essas pessoas e seguir a nossa vida. Com certeza eu não vou voltar para o mesmo lugar que Deus falou para mim não voltar. Porque a justiça dele ainda vai continuar ainda. Irmão, você não isenta ninguém. Por exemplo, você encontra com a pessoa, você libera a pessoa. Irmão, ninguém sai daqui sem pagar tudo o que plantou. Às vezes você só vai conversar com alguém, liberar essa pessoa, seguir sua vida, e a justiça de Deus vai continuar na vida dessa pessoa. Não é que você perdoou, essa pessoa não vai pagar. Continua pagando, irmão. Continua pagando. E você continua seguindo a sua vida. Irmão, a palavra de Deus diz: se a gente não perdoar os nossos irmãos, Deus também não perdoa os nossos pecados. Irmão, nós também falhamos. Estamos sujeitos a fazer injustiça contra as pessoas também. A gente também, irmão, pecamos contra Deus também. Já pensou se Deus falasse pra gente: eu não vou perdoar os seus pecados? Você já pecou uma, duas, três, quatro. Na quinta vez, eu não te perdoo mais. Já pensou se Deus fosse assim, irmão? Para conosco? Não podemos, irmãos. Como eu falei, a decisão está nas suas mãos. Deus não vai trazer. Deus manda repetir para uma pessoa aqui que Ele não vai trazer essa pessoa até você limpar seu coração por completo. Por completo. Quando você não sentir mais ódio da penina, ou do penino, né, que é o homem, né? Não existe mais, vamos dizer assim. Se você estiver com o coração pesado, com ira, e não perdoar os dois, nem um só não. Porque seu marido nem sua esposa foi arrastado de casa, não. Foi porque, né? Foi com as próprias pernas. Não foi, ninguém foi amarrado. Então você precisa perdoar os dois. Deus faz justiça? Faz. Mas você precisa perdoar. Deus está pedindo para repetir várias vezes. E você não consegue perdoar por você mesmo. Você precisa do Espírito Santo de Deus. Você precisa tomar uma decisão, falar: Senhor, eu tomo uma decisão. Eu orei, irmão, pedi a Deus. Eu falei: Deus, eu tomo uma decisão de perdoar. Me ajuda a perdoar. Eu não consigo perdoar sozinha. Porque a ferida foi muito profunda. O ódio dentro de mim, a raiva, a ira era demais. Eu desejava dia e noite vingança. Irmão, hoje e até morte mesmo, irmão, eu não preciso brincar não, nem falar mentira. Tem vezes que a gente até deseja a morte de alguém. Irmão, quer ter uma live aí, né, que mais você vê, é muito triste. Quando a gente grava uma live que Deus vai descer a sepultura. Daria para ganhar vários seguidores todo dia falando sobre Deus vai descer a sepultura. Irmão, Deus desce a sepultura. Se eu te disser hoje, irmão, que eu não desejo a morte dos meus inimigos, não desejo.
e nem justiça. A justiça hoje está acontecendo. Eu estou com o coração tão em paz, irmão. Se Deus fizer justiça, continuar fazendo justiça, amém. Se não continuar, amém. Ele me prometeu descer pessoas à sepultura. Mas também se ele não descer, por mim tudo bem. Eu já perdoei. Que Deus faça a justiça da maneira. Eu não tenho mais esse espírito de vingança, meus irmãos. Eu não tenho mais esse espírito de vingança. Tire esse espírito de vingança. Se você quer essa pessoa de volta, ou se você quiser levantar dessa cama, se você quer dar seguimento, se você quer que Deus restaure a sua vida, ou trazer aquilo que você perdeu, irmão, fizeram um favor para mim. E fizeram um favor para José. José, irmão, sabe o que José falou com os irmãos dele? Tudo mal que vocês me fizeram, Deus tornou em bênção na minha vida. Tentaram me prejudicar. Tomaram a minha casa, trocaram fechadura. Eu vim para cá, para uma comunidade que eu não queria vir. Ganhei o apartamento que eu estou aqui e teve que devolver a minha casa. Então, você vê, lá que ia ser um ponto de pregação, que era uma igrejinha, que eu estava finalizando lá, não quiseram fechar aquelas portas, a minha casa, o templo era em cima da minha casa, falaram que não queria igreja nenhuma lá, e Deus abriu uma porta maior para mim poder pregar pela misericórdia de Deus aqui nas redes sociais. Então, irmão, Deus, de alguma maneira, Ele quer te recompensar. Talvez se seu esposo, sua esposa, ou não vier mais, Deus, se não quiser vir, mas você libera essa pessoa. De repente Deus tem o melhor para você lá na frente, irmão. Deus tem 2 vezes mais. Porque não existe só essa pessoa no mundo. Deus dá uma pessoa 2 vezes melhor que essa, ou 1000 vezes melhor que essa que você perdeu. Uma mulher excepcional, um homem excepcional para você. Então, tudo que as pessoas fazem de mal para nós, irmão, se a gente perdoar de verdade, ou talvez você não tenha nem contato com essa pessoa mais, mas você tem que liberar essa pessoa. Mesmo que você não vai ver mais essa pessoa, não vai se encontrar mais com essa pessoa, pede para Deus, para você seguir, porque 50% das pessoas que estão doentes, irmão, nos hospitais, doente psicologicamente, é a falta de perdão. Então temos que tirar esse sentimento. E você não vai conseguir sozinho e nem sozinha. Você tem que tomar essa decisão. É uma decisão que você tem que tomar. É difícil? É. Perdoar é fácil? Não. Porque alimentar o sentimento de ódio, de vingança, irmão, é simples, né? Difícil mesmo é perdoar. Mas dá um alívio muito grande, irmão. É um alívio muito grande. Sabe, de você nem lembrar da pessoa. E quando você lembra, irmão, você até, sabe, até esquece o que a pessoa te fez, assim, não tem mais aquela ira. Você sabe o que a pessoa te fez. Tem pessoas que eu não quero conviver, irmão. Não é que eu tô irada, com raiva, não. Porque eu sei que eu não tenho mais confiança. Quebrou a confiança. Foi anos e anos, foi várias oportunidades. A pessoa fez porque quis, entendeu? Fez maldade e viu. Teve como voltar atrás. Mas agora que está sofrendo, está querendo perdão. Mas já fui perdoado. Já fui perdoada. Então, irmão, não tenho mais confiança. Tem pessoas que Deus falou que eu vou voltar aos poucos, irmão. A questão de confiança é aos poucos. É restituída aos poucos. Através do comportamento da outra pessoa. Não é de uma hora para outra. Mas tem pessoas que não dá mais. Não tem como mais.
A confiança já foi quebrada. Mas se você ainda confia nessa pessoa, vê que essa pessoa realmente mudou, se você perdoou de verdade mesmo, não vai lembrar nem o nome da penina mais, não vai nem lembrar o que a pessoa viveu do outro lado, não vai perguntar nada, não te interessa mais, você quer zerar e dar continuidade à vida de vocês, aí Deus vai trazer. Eu quero dizer que a justiça está acontecendo. Irmão, deixa seu joinha, deixa seu nome para oração em nome de Jesus Cristo e não esqueça de se inscrever no canal. E até amanhã, se assim Deus permitir.